Descubra nesse vídeo 12 jargões usados em falsas igrejas hereges. Toda falsa igreja possui púlpitos fracos, liderada por pastores rasos e fracos teologicamente falando. Por isso eu listei aqui pelo menos 12 jargões ou clichês que são usados em falsas igrejas, e talvez na sua própria igreja você vai escutar ou escuta muito esses jargões. É um dos sinais que apontam que essa igreja é uma falsa igreja, que esse pastor é um falso pastor, ou pelo menos despreparado para o ministério pastoral, isso teologicamente falando, ensinando heresias e aberrações. Vamos ao primeiro clichê de uma falsa igreja. Deus vai te exaltar. Essa é uma expressão muito comum usada em falsas pregações, quando se oferece ao povo uma sopa rala, com falta de nutrientes, com falta de pregação. Os pastores costumam apontar o evangelho para as pessoas e mostrar um evangelho antropocêntrico e não cristocêntrico, dizendo que Deus vai dar vitória, vai dar a chave do carro, da casa, da bênção, da finança e prosperidade. Muito comum em igrejas da teologia da prosperidade. Um outro clichê muito comum é: olha para o irmão que está do teu lado e diga: você já viu isso? Já foi a alguma igreja ou a sua igreja faz isso? Isso é muito comum em falsas igrejas, que o pastor não prega a verdade do evangelho. Aliado a esse olhe para o irmão que está do teu lado está: profetiza para o irmão que está do seu lado. É uma presunção, como se as nossas palavras tivessem poder. Isso veio de uma falsa teologia americana chamada teologia da confissão positiva. Depois eu vou gravar uma série de vídeos sobre o que é a confissão positiva. Basicamente é a ideia dos falsos mestres dizendo que a nossa palavra tem poder de mudar alguma coisa, quando na verdade é a palavra de Deus que tem poder de mudar, e não as nossas palavras. Nossas palavras são palavras jogadas ao vento, se não vêm diretamente de Deus. Então esqueça esse negócio de profetizar para o irmão que está do seu lado, porque sua palavra não tem poder nenhum. É a palavra de Deus que tem poder sobre as nossas vidas de amaldiçoar ou abençoar alguém. Tome posse da bênção, irmão. Você já viu isso ou você também faz isso? Confissão positiva. Nós não temos que tomar posse absolutamente de nada. Isso é uma falsa ideia de cristianismo. O que nós temos que fazer é pedir a Deus misericórdia e graça, porque é isso que nos é oferecido pelo Evangelho, pelas Escrituras. E não tomar posse como se nós fôssemos donos de alguma coisa. É Deus que é dono de tudo. Então nós devemos confiar na providência de Deus e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Apenas isso. E suplicar a bondade de Deus. E não querer tomar posse de algo que não é seu. Deus vai restituir tudo aquilo que você perdeu. No Evangelho, no Novo Testamento, nós não encontramos Jesus ensinando isso, Paulo ensinando isso, Pedro ensinando isso, João ensinando isso, Tiago ensinando isso, Judas, irmão de Jesus, ensinando isso. Não existe isso, de Deus restituir o que você perdeu. Isso é Antigo Testamento, fez parte da lei, da antiga aliança, não tem nada a ver para nós hoje. Se Deus for restituir tudo aquilo que nós perdemos, Ele vai nos mandar para o inferno. Porque o que é nosso é os nossos pecados. Então nossos pecados foram lançados sobre Cristo. Ele carregou sobre si as nossas iniquidades. Então se Ele restituir de novo, nós estamos perdidos, filho. O melhor de Deus ainda está por vir. Mentira! O melhor de Deus já veio, e é Cristo Jesus. Essa tentativa de equalizar o Evangelho para o antropocentrismo e dizer que Deus vai abençoar, que Deus vai dar isso, que Deus vai dar aquilo, não é o Evangelho da graça. Nós já temos Cristo, que é o melhor de Deus em nossa vida. Determine ou decrete a vitória. Veja que quando Jesus estava no Getsêmani, ele ora ao Pai dizendo assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ora, se Jesus, que é Jesus, orou ao Pai dizendo se possível, por que você acha que você pode determinar ou decretar alguma coisa? Nós não damos ordem a Deus ou dizemos o que Ele deve fazer ou não fazer. Nós apenas obedecemos a sua palavra e vivemos o seu Evangelho. O outro jargão muito comum usado nessas igrejas, falsas igrejas neopentecostais e pentecostais, é: você não nasceu para ser cauda, você nasceu para ser cabeça. O único cabeça que nós temos é Cristo Jesus. Ele é o nosso cabeça, Ele é o guia, Ele é o cabeça da igreja.
Ele é aquele que nos direciona, Ele é aquele que nós devemos nos prostrar e adorar. E não você sendo cabeça. Você é o corpo, você é membro do corpo de Cristo. É isso que a Bíblia ensina. Deus vai fazer, e se Ele não fizer, eu rasgo a minha Bíblia. Já vi muitos hereges, falsos profetas falando isso. Um absurdo. Uma outra também é, Deus vai te dar a vitória. Um absurdo terrível, porque no Evangelho nós não temos vitoriosos. No Evangelho nós temos salvos. E nós não somos salvos pela vitória. Nós somos salvos pela graça. Vitória é quando você luta e conquista a sua vitória. Um jogador de futebol, ele teve vitória porque ele fez gol. Mas na graça do Evangelho, nós lutamos, só que a vitória, quem é vitorioso é Cristo. Nós lutamos e recebemos graça, porque Ele venceu em nosso lugar. A vitória é dele. A vitória é de Jesus, não é nossa. Nós somos salvos pela graça, e a palavra graça significa favor não merecido. Nós recebemos um favor que nós não merecemos. É um favor que Deus fez, que é nos salvar. Por isso nós somos gratos a Ele. Hoje é o dia da quebra de maldição, ou a campanha de quebra de maldição. Para quem está em Cristo, não existe mais maldição. A maldição foi quebrada há 2000 anos atrás, quando Cristo foi para a cruz. Então essa ideia de que Deus vai quebrar maldição é uma falsa ideia de cristianismo. Não existe isso no Novo Testamento. Isso é Antigo Testamento. É Antiga Aliança. Todos esses jargões são usados por falsos mestres que não pregam as Escrituras, que se pregassem as Escrituras verdadeiramente, teologicamente e de forma doutrinária, litúrgica, ortodoxa, bíblica e verdadeira, não falava essas coisas, não cometia essas gafes, não usavam esses clichês. Campanha ou voto do livramento. Como se para Deus te dar um livramento você precisasse fazer um voto. Gente, é abjeto afirmar um negócio desse, é um absurdo um negócio desse. E por último, tem vários outros, poderia citar aqui diversos, mas listei apenas esses 12. Pisa na cabeça do diabo. Gente, que absurdo, uma falsa interpretação das Escrituras. Quem pisou na cabeça da serpente é Jesus Cristo, porque a profecia é, ela ferirá o seu calcanhar, e conseguiu lá na cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscita pisando na cabeça da serpente e declarando a nossa salvação. Então, se você congrega nessas falsas igrejas, eu te dou um recado. Fuja dessas falsas igrejas, fuja dessas falsas pregações. Procure uma igreja que pregue as Escrituras, que pregue expositivamente as Escrituras, e não que fique enchendo linguiça e dando palha seca, sopra rala para as pessoas. Procure urgentemente uma igreja bíblica e reformada, ortodoxa, uma igreja que prega de verdade as Escrituras Sagradas.